Olá, vamos gravar mais um vídeo aula para vocês. É, Esse vídeo ele é uma sequência do conteúdo dos vídeos anteriores, então eu oriento vocês a estar assistindo, né, novamente para recapitular os capítulos ou os temas anteriores, né, porque a partir daí vocês conseguem pegar uma sequência referente ao conteúdo. Eu vou voltar somente um pouquinho aqui para poder se pegar a sequência, né, dos conteúdos. O conteúdo que nós estávamos vendo era sobre os fatores geográficos do clima, né? Então esses fatores, né, que influenciam no clima, só recapitulando, são três, né? Os fatores astronômicos, nós já vimos aqui, né, a característica deles, os fatores meteorológicos e os fatores geográficos. Dentro dos fatores geográficos, nós temos aqui algumas especificações. A latitude, né, que influencia no clima, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, né, as correntes marítimas. Então esses aqui nós já vimos. Então nesse vídeo nós vamos finalizar nesse conteúdo vendo aqui como que a vegetação, o solo e o relevo ele acaba influenciando ali, né, no clima de uma determinada região. Então nós partimos, né, a partir da natureza. Então nós sabemos, nós já vimos aqui na parte, em algumas partes anteriores do slide. Então, por exemplo, normalmente as massas de ar que se formam numa região, elas são, né, no interior, né, do continente, elas são massas de ar seca. Só que a massa de ar amazônica, ela é o contrário. Ela é uma massa continental, né, como nós já vimos aqui, uma massa equatorial continental. E a diferença dela para as demais é que ela é uma massa de ar úmida, né? Então isso é graças à floresta, à grande floresta amazônica. Então a floresta ela tem capacidade de extrair água, né, do solo a partir ali de suas raízes. Então quando isso acontece, ou melhor, isso acontece sempre na verdade, né, ela pega e extrai, né, do solo a quantidade necessária de água. Então nesse processo ela consegue liberar essa água também para a atmosfera. Então nessa região amazônica, é por isso que o clima amazônico, né, inclusive aqui o nosso estado de Rondônia, é um clima quente e úmido, justamente pelo fato da grande floresta amazônica ela produzir essa umidade, né, com bastante abundância. Então nós temos aqui a característica principal, né? A cobertura vegetal é um elemento da paisagem que apresenta intensa interação com o clima. As plantas retiram água do solo, né, através de suas raízes, e parte dessa água é transferida para a atmosfera, né, pela transpiração das folhas. Ou seja, ela pega essa água, né, como eu descrevi anteriormente, com as suas raízes ali no solo, e essa água ela é liberada a partir de suas folhas, ela deixando o ar ali bastante úmido. Então se você pega outras massas de ar, por exemplo, a massa de ar tropical continental, vamos só voltar ali no mapa para vocês entenderem. Ó. Massa de ar tropical continental, essa de cor alaranjada. Ela é uma massa que se forma dentro do continente e ela é uma massa de ar seca, né? Ela tem pouquíssima umidade. Já a massa de ar amazônica, mesmo se formando dentro do continente, ela é uma massa de ar úmida, justamente pelo fato da região amazônica. Então isso acontece também porque aqui nessa região da Argentina, onde ela se forma, a vegetação é mais baixa, a vegetação mais rasteira. Então isso faz com que a liberação de umidade ela seja menor também. Então é por isso que se diz que deve-se proteger as florestas, porque a floresta ela é uma grande fonte de umidade aqui da bacia amazônica. Então ela provoca chuva em quase todo o Brasil, né? Não só aqui na bacia amazônica, mas também leva chuva para a região sudeste e também para a parte da região centro-oeste, do nordeste, né? E isso favorece também outros países aqui próximo ao território brasileiro, né? Então, por exemplo, a Bolívia, né, parte do território peruano, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Então todos esses países aqui, né, eles se beneficiam com essa questão da floresta amazônica e essa umidade que ela acaba
produzindo, ou seja, ela purifica o ar, né, aqui da nossa região. Ela capta o gás carbônico, né, que está na atmosfera, e posteriormente ela libera o oxigênio, né, com bastante umidade, favorecendo a atmosfera aqui da nossa região. O solo, ele também influencia, né, no clima de um determinado território. Eu peguei a mesma figura, né, que nós vimos em slides anteriores, para poder demonstrar como que o solo ele tem essa influência. Então, por exemplo, o solo onde ele é de cor mais clara, normalmente ele libera mais calor para a atmosfera, ou seja, ele não segura. Ele não segurando esse calor, o ambiente ele costuma ser mais fresco, né? A temperatura ser menor. Então eu trouxe essa representação gráfica para vocês, representando ali o chamado albedo, né? O albedo, só relembrando que nós vimos em aulas passadas, ele é essa refração ou essa reflectância de devolução, né, de calor para a atmosfera. Então quanto mais escuro for a cor do solo ou construções, né, que tem ali no local, ele vai reter mais esse calor. Ele retendo esse calor, por exemplo aqui no asfalto, né, no pavimento, vai ficar mais quente. É por isso que a tendência dentro das cidades ser um pouco mais quente, né, devido a esse processo de retenção de calor. Então o solo aqui ele influencia dessa forma. Normalmente quando o solo ele é mais claro, ele libera mais calor. Olha só a própria areia, olha o tanto de calor que ela libera, né? A própria neve, na superfície aqui bem branca, então libera mais calor também. Ao contrário acontece aqui, ó, com a terra marrom e com o asfalto, onde é de cor mais escura, então ela segura mais esse calor, né? Então esse vídeo basicamente ele foi para finalizar esse conteúdo aqui. Eu oriento vocês a estar assistindo, né, posteriormente, se eu não me engano foi gravado 3 vídeos referente a esse conteúdo. Então coloca os 3 juntinho, né, assiste e posteriormente realize as atividades que é para vocês estar treinando, né, e gravando o conteúdo assim, beleza? Então até a próxima.